Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, feliz sábado a todos vocês, né? E como é bom chegar a esse santo dia do Senhor, aonde nós damos continuidade no estudo que nós estamos fazendo da Palavra de Deus na Santa Escritura. Vocês que já estão presentes, vocês que vão ouvir, já pode pegar a Bíblia de vocês, uma canetinha com papel para anotar a passagem bíblica, para conferir tudo certinho o que nós estamos fazendo e pedir o Espírito Santo de Deus que abra a nossa mente para nós compreender. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia de ouvir a tua voz através do estudo da Santa Escritura. O Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, nos ensinando, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Vocês já podem abrir Lucas, capítulo 2, versículo 51. Que exemplo deu Cristo em criança quanto à obediência prestada aos pais? Que exemplo Jesus deu de obediência quando ele era criança prestado aos pais? Nós precisamos entender que é o seguinte: Jesus esteve aqui, mas ele não usou o poder que ele tem como Deus. Ele veio como ser humano, ele veio para nos ensinar, ele veio dar um exemplo para nós aprender, porque ele é o nosso modelo. Então nós temos que aprender isso aí. Aqui fala então que exemplo, assim: e desceu com ele para Nazaré e era-lhe submisso. Está em Lucas 2,51, está ali na primeira parte. Ali as caravanas tinham de fazer uma reunião, um concílio, e desceu ali então as caravanas para Nazaré, desceu. Continuando em Lucas 2,52, como são descritas sua meninice e juventude. A Bíblia nos dá como foi criado Jesus, sua meninice e a sua juventude, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Ele era um exemplo, ele crescia, estatura, obediência a Deus, seu Pai, e aos homens, e os pais terrestres aqui também. Então nós precisamos assim, lá em Provérbios fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que depois de grande não desvia. Os pais devem ensinar seus filhos a andar nos caminhos. Eu vejo ali Maria e José ensinando Jesus a andar nos caminhos. Precisava ensinar? Não. Mas como ele veio como ser humano e eles como pai, para dar um exemplo, ele ouvia seu pai e a sua mãe. E crescia, né? Jesus, então, ele crescia em estatura, graça diante de Deus e dos homens. Era um menino exemplar. Ele crescia obediente, né? Ele não tinha muito que hoje os filhos falam: esse velho é chato. Não existia isso. Não existia esse linguajar, esse coroa. Não existia isso. Falava, ele aprendia. Portanto, ele aprendeu a profissão de carpinteiro, de pedreiro, trabalhando com seu pai, ajudando seu pai ali, fazia ali os móveis, fazia construção. Ele crescia ali, trabalhava ali. Ainda lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 e 15, né? Que exemplo deu ele com respeito ao batismo? Então Jesus, ele deixou vários exemplos para nós, até sobre o batismo ele deixou um exemplo. Ele falou assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o disse, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu que vem a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, ele aceitou e batizou Jesus. Precisava Jesus ser batizado? Não,
Mas como ele veio para dar o exemplo, nascido de mulher, precisava ser batizado. Então ele procurou João Batista, seu primo segundo, para poder ser batizado. Porque a Bíblia nos fala que quando Maria foi visitar Isabel, lá no alto da montanha, João é um pouco mais velho do que Jesus, poucos meses, mas é mais velho. E fala que João mexeu no ventre da mãe. Isabel olhou para ela e falou: o que você carrega no seu ventre é santo. Reconheceu ali já Jesus no ventre de Maria. Aí a Bíblia dá uma encerrada ali nesse encontro ali. Depois já Jesus, já ali com seus 30 anos, e ele sabia que João Batista, ouviu falar que João Batista estava ali no Jordão, pregando o Evangelho, batizando, onde João Batista fala: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei dos vossos pecados. Eu batizo vocês com água, mas vai vir um que é muito mais poderoso do que eu, aonde eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. João Batista já falava de Jesus, já pregava o Evangelho. E aí quando Jesus chega nele, ele fala: de jeito nenhum, ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu lá no ventre de Maria, e agora ele reconhece ali na beira do Rio Jordão. Ele falou: de jeito nenhum, eu que preciso ser batizado por ti, você vem a mim. E Jesus falou: deixa que isso seja assim. É um exemplo, é um modelo, né? E o batismo tem que ser o batismo por imersão, na água, o corpo todo. Você, aquele corpo pecaminoso, você volta nova criatura. Você, como ser humano, você vai pecar? Sim, mas só que é o seguinte: você tem que fazer de tudo para não pecar. Por isso que João fala: filhinhos, cuidai para não pecais. Mas por aventura vocês pecarem, lá no céu tem o nosso advogado, Cristo justo. Você vai e fala com ele: olha, de uma fracassada aqui, Senhor, eu nem fazer. Ele vai e te perdoa, né? Vocês podem voltar lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12, e mantém Lucas também depois 9, 28. Como ensina Jesus a vida de oração. E Jesus também ensina a orar, a vida de comunhão, né? Nós devemos o dia todo. Que jeito Daniel orava? Daniel orava 3 vezes por dia. Quantas vezes nós estamos orando? Quantas vezes nós estamos falando com Deus? Nós temos que falar, agradecer a Deus em oração quando você levanta. Você tem que agradecer pelos alimentos, você tem que agradecer à noite, a hora que você vai deitar, agradecer a oportunidade que Deus nos está dando de ouvir a tua voz através das Escrituras, da tua palavra. Quando nós oramos, falamos com Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus falando conosco. Então, ele falou sobre oração, falando: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Lucas 6, 12. Ele fez uma vigília. Jesus fez uma vigília aqui. Ele se retirou para um canto e foi falar com Deus. Quantos minutos? A noite toda em oração, uma vigília. Jesus, ele, durante o dia, ele trabalhava pregando o Evangelho, curando, falando do amor de Deus, falando da sua morte, falando da sua vinda. E quando era noite, ele ia carregar as baterias. Ele saiu lá para o Monte da Oliveira e orou a noite toda, falando com o Pai, para no outro dia estar firme de novo, para tornar a falar. Tomando consigo Pedro, João, Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Lucas 9, 28, a última parte. Vocês veem ali. Ele convidou ali os discípulos, convidou ali Pedro, João, Tiago. Vamos comigo fazer uma oração? E as vigílias que você vai numa vigília, você convida alguém
também para orar junto. A Bíblia fala muita oração, bastante poder. Pouca oração, pouco poder. Como está a nossa bateria? Como nós estamos conversando com Deus? Nós estamos buscando a Ele para poder nos carregar de novo a nossa bateria? Aqui está o modelo que Jesus está deixando para nós: orar, batizar, convidar os amigos para fazer oração e preparar para a vinda dele para nos buscar. Um abraço a todos, até o próximo estudo.